Seja bem-vindo a uma jornada profunda sobre o tema central do Evangelho de João, o Verbo. Em João 1:1, o apóstolo não está apenas nos apresentando um conceito abstrato, mas revelando algo essencial sobre Jesus, sua eternidade, divindade e papel central na redenção da humanidade. Vamos mergulhar no significado de Jesus como o Verbo, aquele que deixou sua glória celestial para se fazer carne e habitar entre nós. O versículo central. O Evangelho de João começa com uma declaração que ultrapassa o tempo e o espaço. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. João nos transporta ao princípio, antes da criação de tudo, afirmando que Jesus, o Verbo, já existia. Isso revela a eternidade de Cristo, que nunca teve um começo e sempre esteve em perfeita comunhão com o Pai. João destaca que Jesus não é parte da criação, mas o próprio Criador, por meio de quem todas as coisas foram feitas. O Verbo como Cristo eterno. João enfatiza que Jesus é eterno, coexistente com Deus. Antes da fundação do mundo, antes da criação, o Verbo estava presente. Isso ecoa Gênesis, onde Deus cria o mundo por meio da palavra. Aqui João nos lembra que Jesus não foi apenas um participante da criação, mas a própria fonte da criação. Tudo foi feito por ele e para ele. A eternidade de Cristo aponta para a sua divindade. Jesus não é apenas um profeta ou mestre. Ele é Deus coeterno com o Pai e o Espírito Santo. Desde o início, ele era Deus. Isso é uma verdade fundamental da fé cristã. Jesus, o Cordeiro de Deus, não começou a existir em Belém. Ele sempre existiu. O Verbo se fez carne. No versículo 14, João revela algo surpreendente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo eterno, glorioso e em comunhão com o Pai, desceu ao nosso mundo. Jesus, o Filho de Deus, deixou sua glória celestial e tornou-se humano. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que, em humildade, assumiu nossa natureza humana para cumprir o plano de redenção de Deus. Esse ato de se fazer carne é a maior demonstração de amor sacrificial. Jesus realmente tornou-se homem, experimentando nossas fraquezas e sofrendo por nós, para cumprir a vontade do Pai. Ele foi o Verbo encarnado, o Deus homem que curava, ensinava, perdoava e trazia vida onde havia morte. O sacrifício do Cordeiro. O ápice da encarnação de Cristo é seu sacrifício na cruz. O Verbo eterno veio ao mundo com um propósito claro: entregar sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. João Batista, ao ver Jesus, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Aqui o Verbo é ligado ao sacrifício do Cordeiro. No Antigo Testamento, o Cordeiro era sacrificado para expiar pecados, mas esses sacrifícios eram temporários. Jesus, entretanto, é o sacrifício perfeito que oferece sua vida para redimir a humanidade de uma vez por todas. Ele tomou sobre si o pecado do mundo e, ao morrer na cruz, derrotou a morte e o pecado. Ao se entregar na cruz, Jesus revelou o profundo amor de Deus. Ele não foi forçado a morrer. Ele o fez voluntariamente, por amor a nós. Este é o centro do Evangelho. O Verbo eterno tornou-se carne para se sacrificar em nosso lugar, reconciliando-nos com o Pai. O que aprendemos com o Verbo? A mensagem de João 1 é mais do que teológica, é profundamente prática. O que podemos aprender? Jesus é eterno e divino. Cristo sempre existiu, e isso nos dá confiança em sua soberania sobre todas as coisas. Deus se fez homem por nós. A encarnação de Jesus demonstra o quanto Deus nos ama. Ele veio até nós para nos salvar. O sacrifício de Cristo é central. A cruz é o coração da redenção. O Verbo que criou o universo ofereceu-se para nos dar vida eterna. A graça de Deus é abundante. Em Jesus vemos a graça de Deus. Não somos salvos por méritos, mas pela obra redentora do Cordeiro de Deus. Conclusão. O Verbo descrito por João não é uma ideia abstrata, mas o próprio Jesus, eterno e divino, que se fez carne para nos redimir. Ele é o Cordeiro que deixou sua glória reta, habitou entre nós e nos salvou por meio de seu sacrifício. Que essa verdade transforme nossos corações e nos leve a viver em gratidão pela abundante graça que recebemos em Cristo, o Verbo que era, é e sempre será.